O canal Lei Mapeada apresenta vídeo focado nos estudos para o concurso da Câmara dos Deputados. Tema de hoje: organização estrutural dos textos. Haja como um professor de português e discorra sobre a organização estrutural dos textos explicando com exemplos. ChatGPT. A organização estrutural dos textos é fundamental para a compreensão e a transmissão eficaz de ideias, informações e argumentos em qualquer língua, incluindo português. Ela envolve a disposição coerente e lógica das partes de um texto, o que permite que os leitores ou ouvintes acompanhem o raciocínio do autor e assimilem melhor o conteúdo apresentado. Vamos discutir os principais elementos da organização estrutural dos textos em português, com exemplos. Introdução. A introdução é a parte inicial do texto, na qual o autor apresenta o tema, contexto e objetivos do texto. Geralmente, a introdução contém uma tese ou uma ideia central que será desenvolvida ao longo do texto. Por exemplo, em um texto argumentativo sobre a importância da educação, a introdução poderia começar assim: a educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. Neste texto, discutiremos a relevância da educação para o crescimento individual e o progresso coletivo. Desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte principal do texto, onde o autor apresenta argumentos, evidências e detalhes que sustentam a tese. Essa seção pode ser dividida em parágrafos, cada um abordando um ponto específico. Por exemplo, em um texto que defende a tese de que a educação melhora a qualidade de vida, um dos parágrafos de desenvolvimento poderia discutir: além de proporcionar conhecimento e habilidades, a educação também aumenta as chances de emprego e renda. Estudos mostram que indivíduos com níveis mais altos de educação tendem a ter salários mais elevados. Conclusão. A conclusão é a parte final do texto, na qual o autor resume os principais pontos discutidos e reafirma a tese. É também onde se pode fazer uma reflexão final ou propor ações futuras. Por exemplo, na conclusão do mesmo texto sobre a importância da educação, poderia ser dito: em resumo, a educação desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade de vida das pessoas e no progresso da sociedade como um todo. Portanto, é fundamental investir na educação para garantir um futuro melhor. Além dessas partes principais, a organização estrutural de um texto pode incluir elementos como tópicos, subtítulos, enumerações, citações e exemplos para enriquecer o conteúdo e facilitar a compreensão do leitor. É importante que as transições entre as seções do texto sejam suaves e que a lógica seja mantida ao longo de todo o documento. Lembrando que a organização estrutural pode variar de acordo com o tipo de texto, narrativo, descritivo, argumentativo, etc., e o gênero, artigo, ensaio, resenha, etc., mas a clareza na apresentação das ideias é sempre fundamental para a comunicação eficaz. Claro. A organização estrutural de um texto narrativo segue uma sequência lógica de eventos e ações que compõem uma história. Os elementos essenciais de um texto narrativo incluem: introdução. Apresentação do cenário. O autor descreve o ambiente, o tempo e o lugar em que a história se passa. Introdução de personagens. Os personagens principais são apresentados, muitas vezes com informações sobre suas características e personalidades. Estabelecimento de contexto. O autor fornece informações iniciais para situar o leitor na história. Exemplo: era uma vez, em uma pequena vila no interior, vivia João, um jovem camponês trabalhador e sonhador. Ele sonhava em encontrar o tesouro escondido nas colinas próximas. Desenvolvimento. Conflito. Um problema, desafio ou conflito é introduzido na história, geralmente perturbando o equilíbrio inicial. Ação. A trama se desenvolve à medida que os personagens enfrentam o conflito e tomam medidas para resolvê-lo. Crescimento dos personagens. Os personagens podem enfrentar desafios que os levam a mudanças emocionais ou de caráter. Exemplo: um dia, João encontrou um antigo mapa do tesouro que pertencera a seu avô. Ele decidiu embarcar em uma jornada épica para encontrar o tesouro, enfrentando obstáculos como armadilhas, enigmas e a incerteza de onde exatamente ele estava escondido. Clímax. Ponto culminante. O momento de maior tensão na história, quando o conflito atinge seu ápice e as decisões mais importantes são tomadas. Exemplo: no topo da montanha, João finalmente encontrou o tesouro, mas foi surpreendido por um guarda feroz que o desafiou a provar seu valor. Desfecho. Resolução. O conflito é resolvido de alguma forma, e os personagens lidam com as consequências de suas ações. Lição ou mensagem. Algumas histórias narrativas concluem com uma lição moral ou uma reflexão sobre o que foi aprendido.
Exemplo: João provou seu valor enfrentando o guarda com coragem e bondade. O guarda revelou-se um amigo e guardião do tesouro, que compartilharia com João. A jornada não apenas enriqueceu João materialmente, mas também o transformou em um homem mais sábio e compassivo. Conclusão. Encerramento. A história é concluída, e quaisquer pontas soltas são amarradas. Reflexão final. O autor pode fornecer uma reflexão final sobre a jornada dos personagens ou o significado da história. Exemplo: e assim, João retornou à sua vila como um herói e, mais importante, como alguém que aprendeu o verdadeiro valor da coragem, amizade e perseverança. A estrutura narrativa pode variar de acordo com a complexidade da história e o estilo do autor, mas esses elementos são a base para criar uma narrativa coesa e envolvente. Em breve vídeo completo no canal. Deixe seu comentário e like. Obrigado. Inscreva-se e ative o sino de notificações.